Olá, pessoal do 8º ano! Nós vamos hoje para a nossa aula da 7ª semana de arte no 2º bimestre. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre artesanato e cultura popular. Talvez você esteja olhando esse slide falando, nossa, a professora errou, colocou artesania, não é artesania, prof, é artesanato. O termo artesania não é tão conhecido, mas como é o termo que foi utilizado na apostila de vocês, eu resolvi seguir até para situar a gente onde nós estamos na apostila. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre artesanato. Vamos lá. Gente, então olha só, artesanato e arte popular. Esse trecho tirei da apostila de vocês, acho que é válido a gente ler. Arte popular é a base de diversas manifestações artísticas em espaços públicos no Brasil. Feiras, festejos regionais, música, dança, literatura e esculturas em cerâmica são algumas das expressões típicas de determinadas regiões brasileiras, com destaque para o Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais e o Nordeste brasileiro. Vou dar uma pausa aqui porque o restante a gente precisa falar disso agora, até porque eu já vou falar ao longo da aula. Gente, a cultura popular ela vai se manifestar em diversos elementos, como artesanato, música, dança, costumes, tradições, comida vai se manifestar na cultura popular. E nós temos alguns lugares no Brasil onde essa ideia de artesanato e cultura popular é muito forte. E aí a apostila nos traz esse exemplo do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e das regiões dos estados que ficam no Nordeste brasileiro. A questão cultural lá é muito forte. E do artesanato, mais ainda. A gente tem um exemplo aqui da feira de Caruaru. Então, uma feira que tem muitos elementos, mas o foco principal é o artesanato. Aqui da mesma feira, tá? De Caruaru, a diferença é que essa aqui é em 2013 e essa 2009. Então, nessas feiras e nas festividades culturais desses lugares, geralmente eles aproveitam para vender os produtos artesanais, aquilo que eles produzem que tem a ver com a cultura, porque é uma forma de divulgar também e de espalhar a cultura para as pessoas que estão turistando por lá, que vão levar esses objetos para suas cidades, que vão espalhar mesmo esse artesanato e essa cultura popular. Então, só o exemplo aqui da apostila. O que é o artesanato agora? Vamos pensar nesse termo aqui do artesanato. Gente, artesanato é tudo que é fabricado com o trabalho manual. Então, se eu utilizei as mãos para fazer, eu estou falando de artesanato. Artesanato, trabalho manual, que constitui objetos que fazem parte da cultura popular, abrangendo trabalhos em cerâmica, tecido, madeira, pedra, crochê, renda, papel, pinturas, esculturas, bijuterias, confecções de instrumentos musicais, entre outras coisas. Falar de artesanato, a gente não consegue restringir muito esse tema, porque muitos elementos de diversas linguagens artísticas podem ser artesanato. Então nós temos muito. E na cultura brasileira, em cada região, e aí dentro de cada região, em cada estado, nós podemos encontrar elementos artesanais específicos daquela região. Aqui nós temos alguns exemplos de artesanato, né? A gente tem o maracá, ou a maraca, como você quiser chamar, que é um instrumento musical artesanal que é feito em tribos indígenas. Aqui nós temos uma poltrona feita com retalhos, com fuxicos, né? Feitos de retalho. Aqui em cima nós temos algumas esculturas, são de Cuiabá, no Mato Grosso. Aqui embaixo, gente, nós temos um CD com todo um trabalho de crochê e pedraria. E aí, transformando esse CD como se fosse num mobile. Tem um nome específico que eu esqueci agora, mas é como se fosse num mobile, para ser pendurado. Então, vários elementos artesanais. Já vai pensando aí se na tua casa tem algum elemento de artesanato. Um pano de prato que foi pintado à mão, uma colcha que foi feita de crochê, uma touca que foi feita de tricô, de repente uma escultura, um quadrinho. Vai pensando, um chaveiro. Pensa se na tua casa tem algum elemento artesanal. E mais pra frente eu já vou te falar o que você vai fazer com esses elementos. O artesanato, gente, ele se originou na pré-história. Por que a gente sabe disso? Por causa dos vestígios que foram deixados pelos primeiros povos. E a gente sabe que o homem primitivo, ele tinha necessidade de construir objetos. Objetos que o ajudassem a sobreviver e que o ajudassem a viver em comunidade. Ah, como assim, prof, que o ajudasse a sobreviver?
Nós sabemos que o homem primitivo criava ferramentas com pedras, ferramentas de caça, ferramentas até para o preparo da sua alimentação. Todo esse processo de artesanato, ele usava de forma utilitária, então ele criava peças para o dia a dia dele, para aquilo que ele precisava fazer para sobreviver e para viver em comunidade. Então, é uma espécie de artesanato. Com o passar do tempo, o artesanato, as técnicas de produção e as máquinas, ainda simples, né, que auxiliavam o processo de criação dos objetos, foram se desenvolvendo, assim como os instrumentos de apoio, como martelo, pincel, agulha, tear, telas e tecidos. Então, os objetos para artesanato evoluíram também. De repente, uma artesã que trabalhava com peças de biscuit há 20 anos atrás tinha uma dificuldade imensa para conseguir o biscuit daquela cor específica ou para trabalhar o biscuit com alguma ferramenta que ela gostaria para esculpir. E hoje, com certeza, os materiais que ela tem e a matéria-prima, né, do biscuit e as ferramentas são incontáveis. Por quê? Porque o artesanato ele vai evoluindo também. Conforme a tecnologia evolui, as ferramentas e os materiais, né, as matérias-primas para artesanato também vão evoluindo. E aí que eu queria fazer uma pausa, isso não está na apostila, mas acho muito legal a gente pensar, que é do século XII ao século XVIII, os artesãos eles vão se organizar em grupos de trabalho. Em vez de cada um trabalhar por si, eles vão desenvolver os grupos de ofício, para mais ou menos organizar esse trabalho artesanal, como se fosse um sindicato dos artesãos. Eles vão tentar organizar de alguma forma para fazer com que várias pessoas aprendam o mesmo ofício e que todos possam de alguma forma ter um lucro, né, obter um lucro. E eles vão dividir esses grupos de ofício ou corporações de ofício em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo do mestre. O mestre é o dono da oficina, ou o dono do ateliê, o dono do espaço onde aquele artesanato vai ser produzido. Depois nós temos os oficiais, que são os artesãos contratados por esse mestre, por esse proprietário, para ajudar a produzir esse material todo e esses produtos. Na sequência, a gente tem os aprendizes. Os aprendizes eram jovens que queriam aprender aquele ofício, por exemplo, sapataria. Gente, um sapateiro, ele faz um trabalho artesanal. Hoje nós temos fábricas de sapato, mas houve um momento onde os sapatos eles eram 100% artesanais. Então eu tenho o dono da sapataria, eu tenho os oficiais, que são os sapateiros que são contratados por esse mestre para produzirem os sapatos dentro da sapataria. E aí eu trago para a sapataria também os aprendizes, que eles iam lá para aprender aquele ofício da sapataria e muitas vezes eles moravam na casa desse mestre para aprender de perto. Eles trabalhavam muitas vezes de graça ou em troca de um prato de comida ou de moradia, e o pagamento principal era o quê? Aprender esse ofício, para que eles pudessem, depois de um tempo, dar continuidade também no trabalho, naquele ofício da sapataria, nesse exemplo que eu utilizei com vocês. Então, só para a gente pensar nesses 3 grupos aí: mestres, oficiais e aprendizes. Aqui a gente tem um exemplo, ó, das corporações de ofício. Elas foram extintas, gente, quando começou a surgir as fábricas, porque as fábricas faziam o trabalho desses artesãos. Então acabou que, se um artesão levava, de repente, 4 horas para concluir um calçado, pensando agora falando ainda sobre sapato, essas mesmas 4 horas, uma fábrica produzia, sei lá, 100 pares de calçados ou mais. Então começou a ficar inviável financeiramente manter essas corporações de ofício. Arte popular e artesanato. O artesanato, geralmente, ele é passado de geração para geração. Ou seja, a minha avó, ela faz crochê. Ela ensinou minha mãe a fazer crochê e agora minha mãe me ensinou. Ou, aqui na minha cidade, a gente trabalha com cestaria. A gente faz trama de cestas com bambu ou com cipó e por aí vai. Nas tribos indígenas, né, isso é muito comum. E eu aprendi com a minha avó também ensinou minha mãe e agora eu estou ensinando meu filho ou minha filha a fazer. Sempre passado de geração em geração, é uma tradição cultural, então quando a gente passa de geração em geração, tradição cultural. Minha avó, ela tricotava, ela ensinou mesmo minha mãe me ensinou. Faz muito tempo que eu não faço tricô, mas os pontos básicos eu aprendi com a minha mãe, foi algo que foi passado de tradição, de geração em geração, né? Algo que é tradição. E muitas vezes, gente, essa produção artesanal, ela não é só um complemento da renda daquela família. Às vezes,
ela é a única renda daquela família. Existem famílias, principalmente nesses lugares como o Vale do Jequitinhonha e Nordeste brasileiro, onde a renda principal da família é o artesanato. Se você estiver ouvindo um barulho aí muito forte, é porque começou uma chuva, assim, daquelas aqui, então eu nem estou conseguindo me ouvir direito, mas eu espero que com o microfone vocês estejam me ouvindo. Então aqui, o artesanato muitas vezes é a renda de uma família inteira, por isso que é passado de geração para geração, porque eles podem dar continuidade no ofício da família, nos negócios da família. Nós temos, gente, aqui no Brasil, né, nós temos um exemplo de arte que é do Mestre Vitalino. O Mestre Vitalino ele já faleceu, ele morreu em 1963, mas ele foi um ícone de maior expressão no artesanato brasileiro. Ele vai criar, o nome dele, né, é Vitalino Pereira dos Santos, mas ele vai ser conhecido como Mestre Vitalino, e ele vai criar pequenas esculturas com temática nordestina, falando sobre o sertão, falando sobre a agricultura e por aí vai. Então as peças dele vão ser famosíssimas e vão ser, quando ele começa a trabalhar com isso, as peças dele geralmente iam para as feiras e elas eram vendidas rapidamente, porque ele ficou a arte dele se tornou muito popular. E na sequência aqui, a gente tem, olha só, Francisco, esse aqui é da apostila também, o anterior também era, tá? Voltamos para a apostila já. Francisco Brenandi é um outro ceramista, ou seja, ele trabalha com cerâmica. O Mestre Vitalino, ele trabalhava com barro e cerâmica. Aqui nós temos um ceramista pernambucano, né? Ele nasceu em 1927, está vivo ainda, ou pelo menos estava vivo até a edição da apostila. Ele possui um museu ao ar livre, tá? É uma oficina de cerâmica. Então, conforme você anda nesse museu, ó, é um museu ao ar livre, tá? Conforme você anda nos pátios e nos jardins, você vai se deparar com várias esculturas de cerâmica espalhadas ao longo desse espaço inteiro, tá? Então, só pra gente pensar nisso. E esse museu fica em Pernambuco, tá? Para quem for para aqueles lados, talvez você ouça falar sobre esse museu a céu aberto. Aqui é uma curiosidade da apostila de vocês, que é sobre o Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ele é considerado um dos maiores centros de produção de artesanato cerâmico, falando agora da cerâmica em específico. Nessa região, uma parte expressiva da população local sobrevive do artesanato. Então, olha só, se uma grande parte da população do Vale do Jequitinhonha vive do artesanato, isso só confirma que realmente o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, é um dos polos de arte cerâmica no Brasil. E aqui embaixo, a gente tem um exemplo da Dona Isabel Mendes da Cunha. Ela morreu em 2014 e ela era muito famosa no Vale do Jequitinhonha porque ela era uma bonequeira, ou seja, ela fazia bonecas, tá? E aí ela usava geralmente o barro das moringas. O que eram essas moringas? Era como se fosse garrafas, deixa eu tentar pensar numa palavra melhor para explicar para vocês. Mas eram refratários de barro que armazenavam água. Então ela usava essas moringas para esculpir e fazer as bonecas. Então ela ficou bem famosa por conta dessa cerâmica feita, dessas bonecas feitas com a cerâmica das moringas. E aí, para encerrar a nossa aula de hoje, aqui a gente tem um exemplo de dois instrumentos que são bem populares no Nordeste. Essa aqui é a pífaro, que é como se fosse uma flauta, pífaro de bambu, e a viola nordestina, que são instrumentos feitos 100% de forma artesanal. E geralmente eles vão ser encontrados nas feiras de artesanato nos estados e cidades do Nordeste. Então, só para a gente ver aí que tem também. Nós não estamos com a Feira do Lago da Ordem, mas lá na Feira do Lago da Ordem tem algumas barraquinhas que produzem também instrumentos musicais de forma artesanal. Então vale a pena, quando você passar por lá, dar uma conferida naquilo que tem de artesanato. E chegamos na nossa atividade de hoje. Perguntinha lá do início da aula. Você tem na sua casa algum objeto de artesanato? O que você tiver aí? Ah, eu tenho, uma vez eu viajei não sei pra onde e eu comprei um chaveiro lá. Ou, por exemplo, já aconteceu, né? Ah, eu fui pra Natal e eu comprei aqueles vidrinhos com as areias coloridas, que daí tem desenho lá.
Eu não sei qual é o objeto de artesanato que você tem na sua casa, mas eu quero que você procure. Se você não souber se tem algum objeto de artesanato na sua casa, você pergunta para os seus pais. O que você vai fazer? Ah, eu tenho na minha casa um chaveiro que foi feito esqueci o nome agora. Não é a casca do coco, mas eu esqueci o nome certinho. Mas fez lá com o coco. Um chaveiro que eu comprei não sei aonde. Você vai tirar foto desse objeto de artesanato e você vai escrever na sua postagem de onde veio esse artesanato. Ah, esse artesanato a gente comprou numa viagem que a gente foi para o Nordeste e quem faz esses artesanatos são moradores de uma comunidade ribeirinha, por exemplo. Ou esse artesanato eu comprei quando eu estava viajando para algum lugar e eu passei por uma tribo indígena e a gente comprou. Eu quero que você me conte, de uma forma bem simples, a história desse artesanato. Ah não, esse tapetinho de crochê fui eu que fiz, é uma peça artesanal e foi uma técnica que eu aprendi com a minha mãe e a minha mãe aprendeu com a avó dela, com a mãe dela, perdão. Ou seja, foi algo que a gente aprendeu, foi passado de geração para geração. É tradição na minha família que todas as mulheres têm que aprender crochê. E eu fiz esse tapete. Me conta a história do objeto que você tem na sua casa que é artesanal. Seja ele comprado, ganhado ou feito por você ou por alguém da sua família. Então, pede ajuda dos seus pais aí, dá uma olhadinha no que você tem no seu rack da sala, no seu quarto, na cozinha. E se você achar alguma peça de artesanato, qualquer uma que seja, ou seja, feita de forma manual, tira uma foto e conta para a prof a história desse material, ok? Nós nos vemos na semana que vem e até mais!